Você passa por situações assim de preconceito, de se ver como um grupo minorizado, que eu nunca tinha sentido antes. Pensamento mais de esquerda que eu não via na SPM. Aí eu falava, puta, vou trazer o Mino Carta. A gente fez uma palestra nesse último ano de centro acadêmico, que era o Mino Carta, o Paulo Henrique Amorim e o Protógenes Queiroz. Sem entender direito o que era pesquisa, o que era mestrado, o que era iniciação científica, eu falei, cara, esse negócio de iniciação científica parece maneiro. Acho que eu queria fazer isso aí. Os assuntos que são mais importantes para a mídia, que ela elenca como os assuntos mais importantes, as pautas mais importantes, elas são transferidas para a agenda pública, para a pauta pública, e as pessoas passam a considerar aqueles assuntos mais importantes também. O Macombs me falou, se você quiser prestar o doutorado aqui, na Universidade do Texas, eu te escrevo uma carta de recomendação. E a carta de recomendação, para o processo do doutorado daqui, que é muito diferente do Brasil, ela é muito importante. Naruhodô Entrevista, João Vicente Seno Ozawa. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com João Vicente Seno Ozawa. João Vicente Seno Ozawa é bacharel em comunicação pela SPM, com especialização em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo e doutor em jornalismo e mídia pela Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. Atualmente é professor assistente no Departamento de Comunicação da Universidade de Dakota do Norte, nos Estados Unidos. A pesquisa de Ozawa foca em comunicação política com ênfase especial na América Latina. Ele utiliza principalmente métodos computacionais e entrevistas, aplicando ambos em pesquisas de métodos mistos. Seu trabalho computacional envolve o uso de R para análise de séries temporais, processamento de linguagem natural, modelagem de tópicos, visualização de dados, coleta de dados e análise estatísticas em geral. Com 10 anos de experiência profissional como jornalista, Ozawa atuou como correspondente no Texas para a Globo TV. Ele também passou 8 anos apresentando um programa de web TV e TV voltado para a música ao vivo no Brasil. Vamos então para a conversa com o João Vicente? João, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Dê aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Nossa, Ken, o meu prazer de estar aqui é indizível. Assim, eu sou fã de vocês. Altair foi meu professor durante o mestrado, sou um grande fã dele. Como a gente estava falando agora há pouco, eu me sinto até numa relação parasocial contigo, porque eu te ouço toda semana ali, né? Então eu me sinto quase íntimo ali. E, pô, é uma honra enorme, cara. O papel que vocês fazem para divulgação da pesquisa eu acho maravilhoso. Acho você um entrevistador sensacional. O que eu mais fiz na vida, provavelmente na vida profissional, foi entrevistar a gente. Eu normalmente não estou desse outro lado. Então, estou um pouco intimidado aqui de estar com isso, mas acho você um grande entrevistador, um excelente apresentador, mediador com as coisas com o Altair. Então, pô, um prazer enorme estar aqui contigo. Oh, imagina, João. O prazer é todo nosso. Eu acho que como entrevistador eu estou aprendendo. Também já tive que entrevistar bastante, porque já na minha trajetória profissional já tive que fazer muita entrevista, né, em estudos qualitativos e tal. Mas sem dúvida o podcast também está sendo uma nova escola. Obrigado de verdade, João. Eu soube, João, que a gente é colega de ESPM, é isso? Exatamente. Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu quero entender quando você nasceu, né? Onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, João. Perfeito. Confesso que eu já esperava essa pergunta, porque essas outras entrevistas, e andei pensando em como responder essa pergunta. Eu nasci em 25 de outubro de 84, né? Eu sou dos anos 80. Certo. Eu nasci em Santos, São Paulo, e morei em Santos até os 9 anos. Aí os meus pais se divorciaram, em 94. Aí eu fui para Olímpia, que é no interior de São Paulo, perto de Barretos, de São José do Rio Preto. Aí eu morei lá dos 9 até os 17.
fui para Ribeirão Preto, fiquei 2 anos em Ribeirão fazendo cursinho, aí fui para São Paulo depois para fazer SPM, para fazer faculdade, estava em São Paulo há 15 anos, e quando eu voltar pro Brasil, com certeza eu volto para São Paulo, onde eu me sinto mais identidade, assim, né? Eu amo muito São Paulo. Você viveu em São Paulo durante 15 anos, então, desde a faculdade, é isso? Exatamente, mudei em 2015, aí fiquei até 2019, então, não, 2005 até 2019 foram 14 anos, e aí vim pro doutorado em 2019. Entendi. Aqui. Agora, o seu nome completo é João Vicente Seno Ozawa, o que já denuncia uma mistura de etnias aí. Que além da SPM em comum, também temos o lado nipônico. Então, me fala um pouco aí dos seus pais, seu pai, sua mãe, sua família, como é que era a configuração quando você nasceu? Então, o meu lado japonês é meu pai, né, o Milton, ele nasceu no Brasil, mas ele é puramente japonês, né, meus avós são japoneses, os pais dele são japoneses. Certo. E minha mãe, meu avô era italiano, minha avó tem uma descendência ali bem plural e tal, mas tem sobrenome em português. E então foi nesse contexto, assim. O que isso representou para você culturalmente, assim, na sua criação? Ótima pergunta, cara. Eu não sei como é que é a tua relação com isso, mas assim, como os meus pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe, eu acho que o lado ocidental do meu background, assim, da minha descendência, da minha ascendência, pesou muito mais, assim, sabe? Então, e também tem um lado de que eu vejo agora, sendo um membro da diáspora, né? Tipo, saindo do meu país e sendo agora um imigrante. Sim. Eu não sei como é que você vê isso, mas pra mim, as coisas que são realidade dada, tipo, eu nasci, sou meio japonês. Eu não pensava muito sobre a imigração, sobre o esforço que foi, como é que foram os ruídos, como é que foram todo aquele processo, porque pra mim era realidade dada. Eu simplesmente sou metade japonês, com meus amigos têm outras ascendências, é isso que é. E aí agora eu penso o tanto que o meu pai, né, e acho que os meus avós ocidentalizaram muito o meu pai e tal. Então, e meu pai por consequência também. Então, as minhas raízes japonesas, elas não são muito fortes, assim. Tipo, eu tenho uma conexão muito grande com meu pai de ir para restaurante, por exemplo. A gente vai lá, come e tal. E a gente tá conversando, a gente sempre vai em restaurante japonês, ele sempre tá me reensinando as coisas, sabe? Tipo, isso aqui é isso aqui, aquilo lá. Porque não tava tão enraizado, manja? Entendi. Então eu acho que esse lado ocidental, tipo, de falar mais alto, não sei, talvez, posso estar sendo um pouco estereotipante, mas talvez essa de ser mais extrovertido, não sei, ficou mais em evidência, sabe? Entendi. Não, entendo totalmente, assim, acho que a extroversão, ela é mais do que um estereótipo, assim, sabe? Acho que, de fato, é um traço que não é muito comum, né, entre os descendentes japoneses, certamente não é muito comum entre os japoneses, né? E eu diria até que também não é muito comum até de povos do leste asiático que são muito próximos do Japão, exemplo, os coreanos, assim, né? Meus amigos coreanos também, em geral, são mais discretos, tal, né? Não são muitos de falar alto e chamar atenção para si, né? Mas eu entendo isso. Assim, então você acabou passando a sua infância muito mais, ou sua juventude muito mais perto da sua mãe do que do seu pai por conta da separação, é isso? Exato, porque eu tava no interior de São Paulo, né? Tava a 500 quilômetros de São Paulo, meu pai tava morando em Santos, depois, hoje ele mora em Campinas, mas tava longe. Numa cidade que não tem exatamente uma colônia de imigrantes japoneses grande lá em Olímpia, ou tem? Absolutamente, não. Porque você poderia ter ido pro interior, tipo Tupã, ou sei lá, né? Ou Mogi das Cruzes, né? Meu pai, ele nasceu em Mogi das Cruzes e tal. Que tem colônia japonesa, sim. Tanto que em Olímpia, tanto não era grande, era muito pequena, que às vezes eu era chamado, ainda mais quando eu era mais novo, eu tinha mais traços orientais mais evidentes. Sei. Você era o japa de Olímpia. E era pejorativo, exatamente. Tipo, japonês de uma maneira pejorativa, saca? Sei. Que demorou um pouco pra assentar. Também foi nesse processo de diáspora, que aí eu vou lembrando essas coisas e falo, nossa, nunca nem tinha pensado tanto que tinha um preconceito ali, mas ele existia, né? João, eu que sou filho de uma japonesa imigrante, né? Uma japonesa que imigrou para o Brasil, e um pai que é filho de imigrantes, eu ainda durante muitos anos eu não era racializado, sabe assim? Eu me considerava meio branco, tipo, né? E você que tem essa miscigenação com famílias italianas, portuguesas, né, com origens italianas,
certamente acabou se vendo muito mais como branco do que como amarelo durante boa parte da sua vida, talvez até hoje, sei lá. Muito massa você falar isso, porque também é outra coisa que eu tenho pensado só aqui. Eu me via muito como branco no Brasil. Embora metade japonês, é muito doido, porque eu acho que no Brasil, a maneira como a gente se vê desse jeito é muito em relação, acho que, à cor da pele. Eu acho que também tem um pouco a ver com o teu ambiente socioeconômico, se você tem pessoas de outras etnias ou não no teu ambiente socioeconômico, não é? Exato. E aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sei que a minha experiência não é única, porque eu já li trabalho acadêmico falando de gente que tem esse tipo de experiência. Quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, uma coisa que eu tenho certeza que eu não sou é branco. Exato. Sabe? Não sei exatamente o que sou, mas aqui, de repente, foi um choque. Ou você vai virar Asian, ou você vai virar latino, ou... branco é que não, né? Exatamente. Uhum. O que eu acho uma experiência que tem... Eu não quero romantizar o sofrimento, mas que eu acho que, de certa maneira, ajuda um pouco a construir caráter, sabe? Eu gosto de acreditar, porque você passa por situações, assim, de preconceito, de se ver como um grupo minorizado, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha sentido antes, saca? Ou pelo menos não de maneira tão negativa, né? Porque o descendente de japonês, especificamente aqui no Brasil, ele acaba sendo muito mais vítima, né? Eu, pelo menos, né, fui muito mais vítima do mito da minoria modelo, né? Ou seja, daquela coisa do japonês inteligente, esforçado, honesto, né? Que é uma grande balela, do que do perigo amarelo, né? Que é aquele japonês ameaçador, né? Que os chineses sofrem muito mais do que os descendentes de japoneses, né? Então a gente realmente, né, você acabou sentindo uma coisa nova, né? Como um grupo minorizado e às vezes até vítimas de preconceito aí, né? Total, muito interessante isso. Esse outro preconceito do tipo do japonês inteligente, acho que porque eu fui perdendo os traços quando eu fui ficando mais velho, esse eu nunca senti muito. Lembro mais de quando era criança, tipo assim, ô japonês, isso aqui. Depois de adulto você não era mais o japa da turma. Não. Não, curiosamente não, é engraçado isso. Curioso, porque eu continuo sendo japa de amigos meus cinquentões, assim, sabe? Amigos que eu tenho cinquentões, sessentões, eles continuam me chamando de japa até hoje, mas... Não, a última coisa que só que me ocorreu é engraçado como é que você vê esses grupos, né? Tipo, nunca mais senti isso no japonês. O que eu senti depois, mas de uma maneira muito leve, assim, e com uma brincadeira, aí foi um pouco de etarismo, porque como eu fiz bastante tempo de cursinho, quando eu entrei na faculdade, eu era o mais velho. Entendi. Então, eu tinha... mais velho. Eu tinha tipo 20 anos, eles tinham 17, sei lá, 20 sim, sim. E aí, até hoje, o meu apelido pro pessoal da SPM é Tiozão. Entendi. Porque era o tio. Entendi. Vamos ser honestos também, para ser justo, um cara com 20 anos e um moleque de 17 tem diferença. Pode crer. Né? Tem uma diferença aí de maturidade em geral, né? Claro que idade não define tudo, né? Mas pode representar uma diferença grande. Ô João, mas vamos aqui, voltando aqui para sua vida, tá? Você então teve uma infância de interior, é isso? Sim. Como é que você foi se interessar em ser publicitário, morando no interior? Boa pergunta também. Quando eu tinha uns 15 anos, eu gostava muito de computação. Eu programava em QBasic, em coisinhas assim fáceis, né? Visual Basic, eu sei que você também tem experiência na área. Era uma coisa bem básica, mas eu gostava muito de computador. Então, no começo, eu pensei em prestar ciência da computação. Aí aconteceu um processo, quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, que eu descobri música. Aí eu comecei a tocar guitarra, comecei a montar banda, andar de skate. E aí me abriu um outro mundo, que era um mundo mais extrovertido, eu acho, né? Eu tinha um mundo muito em si mesmado, né, no computação, na programação e tal. E aí eu comecei a abrir esses outros horizontes. Então, no começo do meu colegial ali, eu ainda pensava em prestar algo tipo computação. Aí eu comecei no colégio também, nesse processo teve essa coisa de personalidade, mas também no colégio eu comecei a ver história. Eu gostava muito de história, literatura, era a minha disciplina preferida no colégio. E aí eu comecei a gostar desse lado das humanas. E aí foi meio que, não sei, meio que do nada que eu comecei a pensar, nossa, era quase como uma piada interna comigo mesmo, assim. Se eu fizesse direito, hahaha, muito engraçado, né? Eu que era uma cara de ciência da computação, vou fazer direito. Aí se eu fizesse rádio e TV, tinha uma prima que fazia rádio e TV, tem uma prima que fez rádio e TV. Aí eu falei, putz, se eu fizesse rádio e TV,
E aí comecei a pensar nisso. Aí eu fui fazer teste vocacional com uma psicóloga e tal. E aí saíram no topo, assim, saíram essas coisas mais pro lado da humanas, das ciências sociais e tal. Sociologia e comunicação era uma delas. Certo. Aí eu tenho uma tia que trabalhava na DPZ. E aí, trabalhava na DPZ e depois ela foi pra Guirote. Tá bom. E aí ela trabalhava lá e ela falou, por que você não vem aqui na agência e dá uma olhada pra ver se é a tua pegada, né? Isso aí eu nem lembro quantos anos eu tinha, devia ter uns 17, 16. Aí eu fui na agência e eu lembro de algumas cenas, assim. Tipo, eu lembro que acho que era um dos chefes dela, faz tantos anos, espero que eu não esteja falando fofoca. Mas acho que era algum chefe, alguma coisa, que eu lembro que ele tava com um peão e jogou o peão na mesa, sabe? Tipo, no meio do ambiente de trabalho. E aí eu lembro de algumas ceninhas assim, que eu falei, cara, esse ambiente parece tão leve, parece divertido esse lugar, sabe? E aí eu me atraí pela agência de publicidade. Eu falei, cara, vou prestar então. E também acoplado nisso, uma coisa que é um pouco semelhante com no passado, que eu acho que, por exemplo, Chico Buarque foi fazer arquitetura porque era um curso de quem fazia, quem era mais modernoso na época e tal, né? Os meus pais fizeram arquitetura também. Então eu acho que publicidade naquele momento era um curso, primeiro, era muito concorrido, acho que era o curso mais concorrido da USP, e tava todo mundo fazendo ali porque era tinha uma onda ali, né? Tinha uma tendência ali de fazer publicidade. Sim, então acho que eu fui atraído por isso também, assim, pela leveza, pela premissa da leveza, e não vou dizer que isso é a verdade. Ou pelo menos a percepção que você teve ali, né? Exatamente. E junto com isso, essa onda, assim. E de fato, o ambiente de uma agência pode ser muito leve e muito divertido, assim. Ainda mais comparando com um banco, por exemplo, que era onde meus pais acabaram trabalhando. Exato, exatamente. E principalmente comparando com qualquer outro ambiente corporativo, assim, com um escritório de advocacia, com um banco, com, né, até mesmo com uma empresa multinacional de bem de consumo, assim, né? Então, entendo totalmente. Eu acho que de certa forma também fui atraído por aí. Eu diria que, no meu caso, que foi 10 anos antes de você, né, coisa assim, o hype era ainda maior, né? A glamourização do mundo da publicidade era ainda maior, né? Mas encontramos mais um ponto em comum. Eu também era um cara de exatas, né? Ainda sou um cara que gosta de exatas, era programador, mas eu era profissionalmente programador, porque eu fiz escola técnica, mas na hora da faculdade eu falei, poxa, eu acho que eu gosto mais de comunicação do que tudo isso aqui que eu tô fazendo até agora, né? E aí, então, o bichinho da comunicação te morde. Eu pergunto isso porque, assim, ninguém faz vestibular da SPM à toa, assim, né? Você presta o vestibular da SPM quando você, de certa forma, quer disputar em comunicação também, né? Era uma hoje é uma faculdade com, enfim, várias opções, né? Você tem lá, tem até direito, se não me engano, né? Na SPM, mas na época, né? Era uma escola de comunicação, né? E aí, como é que foi? Você viu seu nome ali entre os aprovados? Você prestou outras coisas também ao mesmo tempo? Prestei muito, né? Eu era mais velho, eu virei o tio já na faculdade porque eu fiz 3 anos de cursinho, né? O primeiro ano de cursinho não contou muito, que eu ainda estava em Olímpia, não estava muito interessado, estava muito mais focado na minha banda do que em uma carreira profissional. Com razão, né? Pô, a banda é bem mais legal aos 16, 17 anos do que qualquer faculdade. Com certeza, com certeza. E vindo também num ambiente de certo privilégio, né? A gente não era rico, mas assim, tinha esse privilégio do sonho, né? Do tipo, eu quero viver de música e não sei o quê. Até era uma coisa que eu ia falar quando você perguntou do ambiente de onde eu nasci. Eu tava pensando que quando eu era mais novo, se você me perguntasse isso uns anos atrás, eu não saberia que eu vim de um ambiente de tanto privilégio, né? É, uma coisa que a gente descobre, né? Então eu tinha esse compromisso com a banda no primeiro ano e tal. E aí no segundo ano eu já falei, não, agora já começa a ficar mais sério, já tava ficando um pouco mais velho. Eu já comecei a entender um pouco mais de que o vestibular e tudo aquilo ia estar muito atrelado à minha vida profissional e o que ia acontecer depois, né? Eu fui amadurecendo um pouco, bem devagarzinho. E aí, quando eu fui pro meu segundo ano de cursinho, eu fui para Ribeirão Preto. Já passou a ser muito mais esforço para minha mãe me manter lá, né? Meus pais eram divorciados, minha mãe estava arcando com muito custo, claro que meu pai estava ajudando também, mas acabava sobrando muito para ela. E aí fui fazer o cursinho. E aí eu ainda estava pensando em outros cursos. Pensava ainda em rádio e TV, pensava ainda em sociais mesmo. Pensava em outros cursos da comunicação. Prestei,
estudei muito, como nunca tinha estudado na vida naquele ano de cursinho, era um cursinho caro, né? De novo, tava entendendo mais como é que era importante o meu processo. Estudei muito e só prestei faculdades públicas. Certo. E aí peguei lista de espera, mas não consegui passar. Uhum. E aí, no COC, onde eu fiz o meu cursinho no Ribeirão Preto, você ganhava 1 ano de cursinho grátis se você não tivesse passado em nenhuma universidade. Ah, entendi. Então, meu terceiro ano de cursinho o terceiro foi grátis. E aí, nesse terceiro ano, eu já falei, bom, agora é o tudo ou nada, né? Já deu de cursinho. Não quero mais fazer cursinho. E aí eu lembro de ver no Guia do Estudante que a SPM era melhor pontuada do que outras universidades. Falei, porra, essa daqui parece que é a melhor universidade de publicidade do país, embora ela seja uma universidade particular e não exatamente barata, né? Quer dizer, hoje em dia não sei, tenho até medo de ver, mas na época... hoje é ainda mais cara. Tenho até medo. Na época que eu fiz já era muito cara. Sim. Mas aí eu prestei ainda outras universidades públicas e tal. Eu passei em alguma outra universidade que agora eu esqueci qual que foi. Rapaz, como é que eu fiz isso? Mas aí eu sei que foi a primeira que eu lembro que eu passei, foi a SPM. E eu fiquei muito feliz, porque eu entendia mais o que era a SPM, né? E eu falei, cara, eu acho que esse é um puta lugar pra eu estar. O meu pai, eu lembro que ele foi contra, porque ele achava que era muito caro, mas a minha mãe falou, não, vai e a gente dá um jeito. Eu lembro até da minha mãe falar... não sei se ela vai ficar chateada de eu compartilhar isso, mas eu lembro até na época dela falar assim, cara, dela me conta depois, né? O preço da tua mensalidade era o meu salário inteiro. O salário inteiro da minha mãe era a minha mensalidade. Certo. E aí mas ela apostou, ela falou, não, tipo, vamos e a gente vai dar um jeito. Fui morar com a minha tia, né? Morei de favor na casa da minha tia Rosana durante muito tempo. É coisa de mãe isso, né? É coisa de mãe, de dedicar a vida profissional dela para viabilizar a sua, né? 100%, uma coisa, né? Só as mães entendem. Mas aí ela acabou dando certo, porque aí no primeiro ano da SPM eu consegui uma bolsa, então acabei fazendo a faculdade inteira com bolsa, e uma época eu fazia iniciação científica com o Clóvis de Barros Filho, e que ele era professor da SPM naquela época, e foi meu primeiro mentor, assim, de coisa acadêmica. Ele me orientou na iniciação científica, e aí eu ganhava também uma extra bolsa por causa disso. Então teve um momento que eu lembro da gente conversar bastante sobre isso, que eu pagava R$300 naquela época para estudar na SPM. E aí minha mãe falava, tá vendo? Deu certo. A aposta teve retorno. Né? Agora, quando você terminou a SPM, você sabia que não ia ter vida de publicitário? Como é que foi, assim, entre a sua conclusão, né, ou a vivência da faculdade de publicidade e o resto da sua vida, assim? Cara, espero que você não encare como uma ofensa, mas eu sei que você não tá trabalhando tanto na área agora, mas então você vai entender. Mas assim, eu acho que... Eu não consigo, nem posso encarar como ofensa, porque senão eu não consigo gravar com o Altair. Né? Porque a cada episódio é o Altair me lembrando, né, que marqueteiro e publicitário, né, só estraga o mundo. Entendeu? Não, e eu já vi isso acontecendo tantas vezes, e você encara sempre com uma diplomacia ali, que eu falo, meu, quem é muito, sabe, fica no lugar dele ali, não entra na briga. Ele fala, é isso mesmo. É muito bom, eu acho, a maneira como você conduz. Mas respondendo a tua pergunta, no terceiro ano da faculdade eu já sabia que eu não queria trabalhar com publicidade, assim. Eu já vi que não era muito pra mim, tinha um pouco de ideologia, assim, eu estagiei numa agência de publicidade, e eu não via muito sentido. Eu falava, mano, eu tô aqui botando minha energia e meu tempo pra fazer o outro vender mais arroz, que a gente tinha um cliente que era arroz. Eu falava, mano, não sei se isso aqui não é pra mim. E aí começou a acender muito um lance de entretenimento, de querer trabalhar com entretenimento. Aí eu era muito envolvido no centro acadêmico da SPM, fiquei no centro acadêmico até 1 ano depois que eu estava formado, eu ainda estava fazendo palestra, pra você ter noção, com a gestão do ano desse ano. Então, eu já sabia que eu não queria trabalhar com publicidade, mas começou a ter uma vontade de misturar a coisa da música, de repente trabalhar com veículo musical. Sim. Então, porque aí no centro acadêmico eu era diretor de imprensa. Eu cuidava do jornalzinho, do fanzine que chamava Senhor Laranja. Tá. E aí, meio que eu conto muito pros alunos daqui agora, porque agora eu dou aula de jornalismo e trabalhei com jornalismo há muitos anos, né? E aí, meio que organicamente, sem pensar muito, eu comecei a fazer o jornalzinho, eu era editor de jornalzinho, gostei muito de fazer aquilo, me encontrei de uma maneira, me dedicava muito, com muito amor, gostava muito daquilo.
E a gente começou a levar jornalistas. Tipo, eu pensava em palestra para fazer na SPM, levei o Minu Carta 2 vezes. E também pensando no pensamento mais de esquerda, que eu não via na SPM. Aí eu falava, puta, vou trazer o Minu Carta. A gente fez uma palestra nesse ano, último ano de centro acadêmico, que era o Minu Carta, o Paulo Henrique Amorim, que ainda estava vivo naquela época, e o Protógenes Queiroz, né, que era um delegado federal, que tinha feito um monte de coisa. Então a gente juntou essa palestra, inclusive foi com o Martin, que é o filho do Clóvis, que é meu amigo, e aí a gente, e o Nardelli, que é um outro amigo meu, a gente juntou e fez essa palestra acontecer. Então eu naturalmente fui me direcionando para o jornalismo sem pensar muito, e também com essa vontade de trabalhar com música, com entretenimento. E essa bagunça toda porque foi isso que eu acabei fazendo depois. Eu fui trabalhar numa banda, no Teatro Mágico, trabalhei na produção do Teatro Mágico durante 1 ano, e depois fiquei trabalhando com jornalismo musical durante 10 anos. Uhum. E então foi essa salada toda de interesses e tal, foi acontecendo durante a faculdade, muito embora lá pelo terceiro ano eu já sabia que eu não queria trabalhar com publicidade propriamente. E aí depois que você se formou, o que você foi fazer? Então, eu me formei, o meu TCC, que é o PGE, né, da SPM, foi sobre o Teatro Mágico, que é uma banda, né? E aí, eles me chamaram para trabalhar lá quando a gente entregou. Eles gostaram muito do nosso PGE. Eles quem, desculpa? O pessoal do Teatro Mágico, da banda. Ah, do Teatro Mágico, tá. Sim, porque a gente ficava em contato, a gente fazia reunião com eles, na época eu ouvia bastante a banda e tal. A gente chegou a levar eles para tocar também, levá-los para tocar na SPM, via centro acadêmico. E aí foi assim que eu conheci e tal. E aí eles me chamaram para trabalhar lá, trabalhei 1 ano na produção. E aí, no fim do ano, não estava mais rolando e tal, também não estava me encontrando muito ali, tinha várias questões ali de trabalhar com o Teatro Mágico que não estava muito legal. E aí, eu saí e uma amiga minha encontrou uma vaga para trabalhar no Show Livre, no showlivre.com, que é um canal de música, um canal parceiro do YouTube, que faz coisas com música ao vivo. E aí tinha uma vaga no marketing. E eu tinha trabalhado na IBM, eu tinha estagiado 2 anos na IBM. Bem Brasil. Aí, quando eu saí do Teatro Mágico, eu vi essa vaga no Show Livre, eu já tinha visto o vídeo do Show Livre no YouTube, era basicamente música ao vivo, e aí eu fui lá fazer entrevista, e eu lembro que minha chefe falou, depois ela me contou, ela virou uma grande amiga, a Paula Scarpato, e aí ela me contou que ela viu essa combinação, que eu tinha essa coisa da IBM, da tecnologia, mas também tinha essa coisa da música, de ter trabalhado no Teatro Mágico, e combinou essas duas coisas e falou, cara, eu acho que você ia ser um bom candidato, né? E aí eu comecei a trabalhar no Show Livre, fiquei 1 ano no marketing, e aí teve uma oportunidade para cobrir um aniversário de São Paulo, que foi no centro da cidade, ia ter um monte de shows, nem lembro agora quais eram bandas, mas era tipo Made in Brasil, várias bandas paulistanas e tal. E aí não tinha um repórter para fazer bastidores. E aí eu lembro que eu falei para eles lá, eu tava no marketing ainda do Show Livre, né? Aí eu falei, cara, eu faço. Eu vou lá e faço. E aí eu lembro do Walter, o dono do Show Livre, olhando pra mim e falando assim, você vai fazer? Eu falei, claro que eu vou fazer. Eu nunca tinha olhado pra uma câmera na minha vida, nunca tinha segurado um microfone, né? Mas aquela coisa, os gringos falam, né? Fake it till you make it, né? Você finge até virar real. E aí eu fui cobrir, eu me apaixonei. Eu falei, cara, isso é a coisa mais legal do mundo, sabe? Eu tô entrevistando artistas, gente que eu admiro, sabe? Tipo, gente que eu gostava. E eu sou muito apaixonado por música, né? Eu falo aqui que música não é como se eu gosto de música. Música é parte de quem eu sou, sabe? É muito importante pra mim. Então, eu fiquei muito encantado com aquilo. Gostei também de falar com a câmera, sabe? Gostei de fazer aquilo. E aí, no Show Livre, eu fui tendo oportunidades, sabe? Tipo, eles viram que eu gostava muito. E aí, a Paula, muito generosamente, viu que eu tava muito mais interessado no editorial. E aí, foi me cedendo pro editorial. E ficou sem a ajuda dela no marketing. Não lembro agora se ela contratou outra pessoa. Ali que aconteceu, então, a sua migração, vamos dizer assim, do marketing pro jornalismo de fato, assim. 100%, total. Tanto que a experiência que eu tenho aqui, que eu conto para os alunos, foram esses 10 anos que eu trabalhei no Show Livre com jornalismo musical. E aí depois, por 2 anos, já durante o doutorado, eu trabalhei para a Globo Internacional aqui, mas aí já não com música, fazendo noticiário em geral. Trabalhei com a Mila Burns, que ela tinha um programa chamado American News. Então foram esses 12 anos. O que eu fiz, então, tenho muita dificuldade de responder as coisas objetivamente. Estou respondendo objetivamente o que eu fiz depois da faculdade. Foi trabalhar 12 anos com jornalismo e tem a parte da pesquisa também. Você chegou a fazer jornalismo também como graduação, assim? Não fiz. O que eu fiz foi, quando eu comecei a trabalhar no Show Livre, eu vi que eu não sabia coisas básicas de jornalismo. Eu não sabia escrever um lead, uma coisa assim.
Aí eu fui fazer especialização em jornalismo na Casper Libero. Ah, você foi fazer uma especialização. E o Marcelo Coutinho, que foi seu orientador, é o Marcelo Coutinho, que eu conheço também, será? É o próprio que trabalhava que trabalhou no Ibope. E naquele portal... No Terra. Isso, exatamente. Sim, que também é um cabeçudo o Marcelo Coutinho, né? Exato, não sei se a gente vai falar disso, mas eu tenho uma sorte, assim, de ter trabalhado com orientadores maravilhosos, assim, né? Começou com o Clóvis, o Leleba, né, que já esteve aqui, o Leonardo Batista, o Marcelo Coutinho, o Macombes aqui nos Estados Unidos. Tipo, foram orientadores, eu tive uma sorte imensa. Houve cada história catastrófica de orientação, né? E eu sempre fui muito sortudo, assim, sempre tive pessoas maravilhosas ao meu redor. E o Marcelo Coutinho era professor da Casper, inclusive acho que ele trabalhava na ECA, na época que o Leleba começou a trabalhar lá. E aí ele era um grande nome, ele já tinha publicado com o Clóvis, ele tem um artigo que acho que é o Marcelo Coutinho, o Clóvis e o Vladimir Safatli. E aí eu fui ver o trabalho dele, falei, pô, é um trabalho muito legal, né? Ele fazia coisas fascinantes. Fui chamar ele para ser meu orientador, como sempre, sem nenhuma esperança, e aí ele aceitou. E aí ele orientou minha monografia lá na especialização. Legal. E aí, quando é que você achou ou descobriu que, no final das contas, você ia seguir uma carreira acadêmica? Pois é, contando agora, porque normalmente, né, você não conta essas coisas, né, fico lisonjeado de ter espaço para contar, da própria biografia, eu não penso, mas é sempre uma questão de muitos interesses plurais e tentando fazer todos eles virarem ao mesmo tempo. A pesquisa era uma coisa que eu tinha desde muito novo, assim, na época que eu estava prestando ainda no colégio, eu tinha, não sei de onde eu tirei, se eu li em algum lugar, eu tinha uma frase na minha cabeça que era efeitos sociais da mídia. Eu queria entender efeitos sociais da mídia. Eu tinha uma curiosidade para saber o quanto que o noticiário, o jornalismo influenciava as pessoas, sabe? Eu tinha essa curiosidade meio que orgânica também, sabe? Tipo, sem pensar muito. Eu lembro de, nessa época, ir em brechó, tentar encontrar livro de mídia, mas lia, não entendia nada e tal. Mas tinha esse interesse. Quando eu estava fazendo a universidade, a SPM, e fui aluno do Clóvis, eu tinha uma vontade também, de novo, sem entender direito o que era pesquisa, o que era mestrado, o que era iniciação científica. Eu falei, cara, esse negócio de iniciação científica parece maneiro. Acho que eu queria fazer isso aí. E aí, de novo, sem nenhuma esperança, fui chamar o Clóvis para ser meu orientador, e aí eu não tinha coragem, mas aí o Martin, que era meu amigo, ele foi meu bicho da faculdade e filho do Clóvis, me incentivou, ele falou, não, vai lá, cara, de repente ele aceita trabalhar contigo, sim. E aí ele aceitou. Quando a gente estava estudando, ele falou, o que você quer estudar? Aí eu falei, eu queria estudar efeito social da mídia. E aí ele falou, então você quer estudar agenda setting, né? E eu falei, eu não tenho certeza, mas acho que então é isso? Ele falou, então eu vou te dar um livro para ler. E aí ele me deu o livro do Macombes, do Maxwell Macombes, que é um dos criadores da teoria da agenda setting. E ele me deu o livro, Setting the Agenda, e eu li. Cara, eu falava, isso era tudo o que eu sempre quis ler na vida, sabe? Tipo, porque primeiro que o livro é divinamente bem escrito e com muita sorte, eu tive a oportunidade de falar isso pro Macombes muitas vezes, mas o livro era divinamente bem escrito e ele respondia essas questões sobre efeitos sociais da mídia. E eu falei, cara, isso é muito fascinante. Aí isso foi... então a pesquisa meio que foi crescendo em mim. Eu pensava em fazer mestrado, e aí, no fim da faculdade, o Clóvis ainda estava dando aula na ECA, e aí ele falou, então vamos lá para você prestar a ECA, ele foi me dando dicas de como prestar na prova e tal. Só que quando estava para eu prestar na prova, ele saiu da ECA. E aí ele foi se dedicar para a carreira dele de palestrante, que ele dedica até hoje, né? Sim. E ele falou, mas tem um cara lá na ECA, que ele é muito gente boa, que ele é um pesquisador excelente, que é o Leonardo Batista. Vai lá e conversa com ele. E aí o Leleba, como você sabe, é uma pessoa incrível. Ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ele é uma pessoa muito generosa. E ele foi muito legal comigo. E ele foi me dando força lá. Ele falou, olha, eu tenho um grupo de pesquisa. Se você quiser participa. Você pode vir como aluno especial aqui, né? Pode prestar para ser aluno especial. E aí eu comecei a fazer isso, cara. Eu fui ser aluno especial do Leleba. E aí prestei o mestrado 2 anos seguidos, fazendo parte do grupo de pesquisa dele, mas não consegui passar na prova. Uhum. Aí nesse meio tempo, nesse inteirinho, eu tava fazendo trabalho no Show Livre. Aí eu falei, cara, eu vou dar um tempo desse negócio de mestrado que eu não tô conseguindo agora e vou fazer especialização.
Aí eu fiz a especialização durante 3 anos, que eu fiz bem devagarzinho para ficar mais barato, né? Fazer uma disciplina por semestre, acho. E quando eu acabei sendo orientado pelo Coutinho, eu estudei Agenda Setting de novo, porque era o meu interesse mesmo. Aí eu fui relembrando aquelas coisas da Agenda Setting e fiz de novo um trabalho sobre Agenda Setting. Aí eu falei, cara, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito desse negócio aqui. Uhum. Aí eu falei, então eu vou prestar o mestrado de novo. Aí eu voltei lá, filho pródigo, botei na porta do Leleba de novo, e o Leleba de novo, com generosidade, falou, não, então cola aí, volta pro meu grupo de pesquisa. Aí eu prestei de novo a prova pelo 3º ano do mestrado da USP, e passei, só que aí o Leleba não tinha vaga. Eu falei... Eita! Aí eu lembro que nessa época eu contei uma piada pra Lurdinha, que era uma colega minha lá da USP, das aulas do Leleba, que eu falava pra ela assim, Lurdinha, pra mim prova do mestrado é igual ao Natal. Todo ano tem. Porque eu tava disposto até o fim da minha vida a prestar essa prova do mestrado todo ano, porque eu falava, não vou desistir até eu passar. Sabe? Aí no 4º ano eu prestei de novo, passei na prova, e aí o Leleba tinha vaga. Certo. Aí eu comecei o mestrado, e aí no mestrado a gente foi estudar Agenda Setting de novo. Então, o seu mestrado teve esse foco em Agenda Setting? Teve foco em Agenda Setting. O Agenda Setting, ele contempla, obviamente, muito do efeito do jornalismo, né? A minha curiosidade, que eu não sou especialista, então já que eu vou aproveitar que tem um aqui, ele contempla a publicidade também? Com certeza, eu acho que com certeza. Tem estudos, aliás, até falando para quem não está familiarizado, né, com a história da Agenda Setting... Isso, acho que é legal você dar um panorama aí. A ideia é que é Agenda Setting, né? Configuração da agenda. E agenda em inglês é pauta, né? A configuração da pauta. Então a ideia é que a mídia, os assuntos que são mais importantes para a mídia, que ela elenca como os assuntos mais importantes, as pautas mais importantes, elas são transferidas para a agenda pública, para a pauta pública, para a opinião pública, e as pessoas passam a considerar aqueles assuntos mais importantes também. Quando a gente fala assim, até que soa com certa obviedade, mas a questão é que não é óbvio até alguém falar, e a questão também é que o Macombs mostrou isso estatisticamente, né? E isso foi o primeiro estudo de 68, publicado em 72. Exato. Então ele mostrou estatisticamente que isso acontecia. Então os assuntos que eram os mais importantes na mídia, economia, depois educação, depois saúde, vamos supor que fosse essa ordem, depois quando você vai medir na opinião pública, também são os assuntos mais importantes. A galera tá achando que a economia é mais importante, depois saúde, depois educação. Então, educação e depois saúde. Então, existe essa transferência do que é o assunto mais importante, né? Da ordem do dia. Então, na publicidade, eu tenho certeza que isso pode acontecer também. Se a gente está falando, vamos supor, não sei, alguma propaganda clássica dos bichinhos da Parmalat, por exemplo. Se está todo mundo conversando naquele momento sobre os bichinhos da Parmalat, a mídia, a publicidade teve essa capacidade de elencar o que seria um assunto válido para a discussão da agenda pública. Quer dizer, você acredita que a dinâmica é meio que a mesma, assim, né? Exatamente. Tanto que tem muitos estudos de Agenda Setting, embora assim, o core, né, são centenas, são mais de 500 estudos que foram reproduzindo a teoria e tal, embora a grande maioria seja atrelada a temas políticos, né? Tem estudos também com temas culturais, sabe? Tipo, a mídia está conseguindo fazer... como que museus atuam nisso? Eu lembro de um paper que eu li, por exemplo, como é que os museus atuavam nisso, na definição da pauta pública sobre o que era a arte, que era relevante ou não. Sim. Então... Ou movimentos sociais, né? Ou, enfim, né? Até hoje em dia, né? Os criadores de conteúdo também podem participar disso, né? A gente está vivendo aqui no Brasil, eu não sei o quanto você está acompanhando, né? Mas um vídeo do Felcas, que é um youtuber, né? Que em uma questão de menos de uma semana, né? Mudou a pauta de discussão do Congresso, né? Então, eu acho que com os criadores de conteúdo você tem aí um fenômeno ainda mais rico aí, né? Para fazer parte dessas dinâmicas do Agenda Setting. Sensacional. Eu gastei conta desse caso do Felca porque eu acabei de salvar um link de uma matéria sobre ele pensando justamente nisso. Falei, cara, olha o influencer setando, né, configurando a agenda pública, como é que isso tem importância. E durante o mestrado, só também, quando você perguntou sobre qual era o foco do mestrado, então teve esse lance do Agenda Setting, mas também teve a maneira como a gente estudou o Agenda Setting. Isso é importante porque foi como eu entrei em contato com o Macombs. Quando eu e o Leandro, né, e o Leleba, a gente estava estudando a Agenda Setting, o Leleba estava muito encantado
pela análise de redes sociais, que é um lance que ele comentou no episódio quando ele veio aqui também, que o Nicholas Christakis, que é um professor de Yale, médico e sociólogo, trabalha muito, que é a ideia de como é que esses fenômenos eles se espalham via as redes sociais, mas não via mídias sociais, mas pelas nossas organizações sociais enquanto rede, né? Sim. O meu amigos, a minha família, meus colegas de trabalho, todas as redes que a gente faz parte. Então o Leleba estava muito encantado com esses estudos, e aí ele me passou o trabalho do Christakis, eu fui estudando também e fiquei também muito encantado, porque realmente é muito interessante, assim, né? O Christakis mostra que, um dos livros mais famosos dele, que um fenômeno médico como obesidade, né, uma doença, a obesidade, ela se espalha nos Estados Unidos com padrões de distribuição por rede social, né? Uma pessoa meio que vai contaminando a outra. E é uma coisa que não faria muito sentido você pensar, obesidade não é um vírus, né? Você não espirra e pega obesidade. Mas uma questão de emulando comportamentos, sabe? Alimentação, de repente, também. Exatamente, aí você pensa, tipo, se eu sou uma pessoa que não liga muito pra, sei lá, pra contar caloria, coisa assim, eu vou te chamar pra tomar uma cerveja, vou te chamar pra comer um churrasco, sabe, a gente vai fazer uma coisa assim. Ao passo que se eu sou uma pessoa da yoga, sei lá, eu vou falar, pô, vamos fazer uma corrida junto aí, sabe, tipo... Então total. Essas coisas vão passando socialmente. Aí pegando essas duas coisas, o Agenda Setting mais a análise de redes sociais, no mestrado a gente juntou as duas coisas para criar uma ideia de agenda setting interpessoal. Tipo, será que as pessoas vão pautando umas às outras interpessoalmente? Tal como outros fenômenos acontecem, né? Então foi isso que a gente estudou. Claro que no mestrado, como o Leleba mesmo falou no episódio dele aqui, né, a ideia, né, a premissa ela é maior do que o resultado que você acaba entregando. Sim. A premissa era interessante, o que a gente estava estudando, mas a gente realmente mostrou assim que pessoas mais centralizadas, as pessoas que têm mais elos sociais, elas que são recebem... hubs, assim, que são hubs. Uhum. Exatamente. Elas recebem as notícias, elas são agendadas de uma maneira mais eficiente do que as pessoas que são menos centrais. O que faz muito sentido, né? Tipo, o Christakis mesmo fala, outro exemplo que ele usa além de obesidade é fofoca, por exemplo. Quem tem muitos amigos, quem tem muitos elos, recebe mais fofoca mais rápido. Sem e a pessoa dúvida. que vai ter menos amigos vai receber menos fofoca. Então é mais ou menos parecido com essa questão da mídia, sabe? O mestrado tem esse fenômeno, assim, né? Até por ser bem curto, né, o período de estudo, na maior parte das vezes não dá tempo, né, de concluir muitas coisas, né? Você começa a raspar ali a matéria-prima, né? Do seu mestrado para o doutorado, teve um hiato grande? O campo de estudo mudou muito? Como é que foi isso? Teve um hiato quase negativo, meu. Foi uma correria. Porque quando eu estava terminando o mestrado, aliás, no meio do mestrado, quando a gente estava fazendo essa coisa de agenda série interpessoal, eu mandei um e-mail pro Maxwell Malcolm falando para ele como que a gente estava usando a teoria dele. E eu lembro até da época do Leleba me falar, pô, mas ele nem vai te responder, meu. O cara é famoso, né? Tipo, e aí... De novo, na minha sorte de orientadores, descobri também que o Malcolm também é uma das melhores pessoas que já conheci, uma pessoa muito generosa. Ele me respondeu ali umas 2 semanas depois, assim, muito encorajador. Ele falou assim, cara, o que vocês estão fazendo é groundbreaking, sabe? É pioneiro o que vocês estão fazendo. E me animando muito e tal. E aí a gente ficou meio que numa correspondência quando eu ia contando o que ia acontecendo no mestrado. Quando eu terminei o mestrado, estava terminando... eu comecei a pensar em fazer o doutorado aqui nos Estados Unidos, porque, como você sabe, no Brasil a gente estuda a comunicação de uma maneira muito mais qualitativa, muito mais alinhada com uma tradição europeia, né? Uhum. E o Leleba é uma pessoa muito quantitativa, e eu fui me enxergando muito quantitativo também. Hoje em dia eu faço muito métodos mistos e advogo muito a favor dos dois, e como o Altair prega muito no diálogo entre as disciplinas, isso é uma das coisas que eu mais aprendi com o Altair e que eu levo para todo lugar, que é um diálogo entre as disciplinas ao invés da gente se isolar em silos, né? Claro. Mas eu estava muito quantitativo naquele momento e eu falei, cara, eu preciso ir para os Estados Unidos se eu quiser estudar comunicação do jeito que eu quero estudar. E você ainda estava finalizando o mestrado, na verdade. Ainda estava finalizando o mestrado, Uhum. sim. Ah, entendi. E aí eu comecei a pensar em fazer isso. Aí eu fui conversando com gente para entender se isso seria possível, assim. Eu vi isso como... O McCombs, ele estava em que universidade na época? Na Universidade do Texas, em Austin, que foi onde eu fiz o doutorado e onde ele se aposentou.
Ah, ele ficou lá até o final da vida. Até o final da vida, sim. Que ele morreu ano passado, é isso? Foi recentemente, foi ano passado, exatamente. Foi muito recente, né? Foi muito recente. Ele morreu quando eu tava entregando a dissertação, cara. Foi uma coisa muito louca. Ele morreu um pouquinho depois que eu entreguei, assim. Foi uma maluquice, porque ele foi meu orientador, né? Ele assina o trabalho, então foi... Foi uma grande história, mas só para concluir essa outra história antes, aí quando eu estava fazendo o mestrado, eu comecei a pensar, tá, como viabilizar isso de fazer o doutorado aqui, né? E aí eu conversei com uma, sabe, amigo de amigo de amigo, uma amiga de um amigo de amigo, que estava fazendo um mestrado na Colômbia, e ela falou, cara, se você quiser vir para cá, americano gosta de networking. Vem aqui e tenta conhecer as pessoas. Uhum. E aí eu levei esse conselho muito a sério. Aí eu peguei os resultados do mestrado, nisso a gente já tinha ali, estava escrevendo a dissertação, mas já tinha os resultados. Mandei um artiguinho para um congresso que foi em Stanford, de ciência da computação, por sinal. E aí eu mandei esse artigo e foi aceito para o congresso. Num congresso de ciência da computação? Ciência da computação, exato. Olha só a ciência da computação voltando aí para você de maneira imprevisível. Exato. E fazia sentido no contexto da computação, porque era um estudo bem quantitativo, né? Era análise de redes sociais, agenda 7, muito estatística e tal. Então, fazia parte. A gente estava baseando em Twitter, que na época ali, 2015, né? Ainda estava ali num negócio meio novo ali dos estudos e tal. Então, estudos acadêmicos, pelo menos. Aí a gente... aí eu consegui ter esse artigo aprovado, aí eu mandei um e-mail para uma Combs e falei, olha, eu vou para Califórnia, para esse congresso, se você tiver um tempo, eu passo aí pelo Texas pra gente se conhecer. Mas não tinha nenhuma pretensão, era só porque eu queria conhecer ele pessoalmente, né? Tipo, era fã dele, eu falei, quero conhecer. Claro. Aí a gente foi almoçar, tirei foto com ele e tudo. Você passou por Austin, é isso? Na volta? Na verdade, eu passei por New Haven, porque eu fui pra Yale pra conhecer o Chris Tax, que era o nosso ídolo, meu ídolo Leleban. Tá. Você aproveitou tudo, aproveitou a viagem. Exatamente. Nossa, o Leleba me prestou dinheiro. Foi uma coisa, cara. Eu não tinha dinheiro pra nada. Nossa, foi idas e eu consegui fazer esse negócio acontecer. Enfim. Aí eu fui pra Yale, eu conheci o Stax, aí eu fui pra Austin, no Texas, conheci o Macombs, e aí depois fui pra Califórnia pro meu congresso. Em Austin, no almoço, o Macombs me falou, se você quiser prestar o doutorado aqui, na Universidade do Texas, eu te escrevo uma carta de recomendação. E a carta de recomendação para o processo do doutorado daqui, que é muito diferente do Brasil, ela é muito importante, né? Quando ele falou que ele ia me dar essa carta, que eu não estava esperando absolutamente, falei, cara, agora eu tenho que passar nesse doutorado, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Voltei pro Brasil, saí do meu emprego do Show Livre, eu estava freelando ainda, estava falando para Illumio, que a gente estava conversando, estava freelando para eles para conseguir pagar as contas, e estudar pro GRE, que é o tipo, a mesma empresa do TOEFL, né? Que também é outro componente da prova do doutorado. Aí fiquei estudando pro GRE, fiz ele 2 vezes, porque era uma prova difícil pra burro e tal, acho que agora nem é mais requerida, mas na época era muito difícil, no ambiente hostil que você vai fazer, que era longe pra caralho. Enfim, aí deu certo. Aí eles me aceitaram no doutorado. Aham. E aí eu vim pra cá, né? Aí partiu Austin, é isso? Aí partiu Austin. Eu sei que você tem gato, trouxe a minha gatinha brasileira, Dindi. Aham. Mala para 4 anos, com um gato, um violão. Você tá em Austin, então, desde... Não, eu fiquei em Austin 5 anos pro doutorado, então eu fiquei de 2019 até o ano passado, até 2024. E aí eu prestei, porque quando você tá 1 ano antes de entregar o doutorado, normalmente, aqui nos Estados Unidos, quando você tá fazendo doutorado, começa o ciclo de empregos, que é uma coisa muito mágica, assim, que anualmente tem um ciclo de empregos, todo mundo que tem vaga em universidade, mais ou menos na mesma época, anuncia esses empregos, né? Geralmente de professor assistente, professor, é isso? Uhum. Exatamente, para professor. E aí eu prestei alguns, e aí tinha uma vaga muito interessante, que é onde eu tô agora, que é na Dakota do Norte. Ah, você tá na Dakota do Norte. Tô na Dakota do Norte. Mas você foi... Mas chegamos lá, então. Vamos voltar, então, para Austin. Você, então, passou 5 anos da sua vida em Austin, cuidando do seu doutorado. Exato. Austin, para quem não conhece, que é a única cidade do Texas que eu conheci, na verdade, para quem não conhece, Austin é meio conhecida como uma ilha democrata no estado republicano, né? Uma ilha, né? uma cidade progressista no meio de um estado bastante conservador, republicano e tal, né? A Universidade do Texas, em Austin, ela é
um motor importante para isso acontecer culturalmente, assim, de ser um polo progressista no meio de um estado bastante conservador? Eu acho que com certeza. E Austin, eles falam que é a Blueberry, né? Porque aqui os republicanos são o vermelho, né? E os democratas são os azuis. E aí fala que Austin é uma Blueberry, que é um pontinho azul ali, né? No meio de um estado vermelho, exatamente. Eu acho que com certeza, assim, né? Porque muitas histórias que você ouve, tipo a Janis Joplin estudou lá, né? Muitas histórias que você vai ouvindo na Universidade do Texas em Austin, elas contribuem com a cidade. Austin, você conhece, é uma coisa muito única, é uma cidade maravilhosa, né? Porque é uma combinação de uma natureza muito foda com cultura, né? A capital da música ao vivo, são mais de 200... Agora eu esqueci o número, mas acho que eram mais de 200 as casas de show para uma cidade que tem 1 milhão de habitantes. É muita casa de show, é. Você tropeça em casa de show ali, né? Ou em barco, música ao vivo. Exatamente. Enfim. O único problema do doutorado é que você não tem nem tempo nem dinheiro para curtir tudo isso. Mas é uma cidade maravilhosa. E eu acho que a universidade contribui muito, sim. Porque você vai ouvindo histórias assim, festas, por exemplo, tinha uma festa, tem coisas, tem aquele slogan do Keep Austin Weird. Né? Mantenha Austin estranho. Weird nesse sentido, né, desse estranhamento. E tem muitas coisas, tem eventos. Eu lembro que tem um evento que é em homenagem àquele burrinho do Sr. Puff. Tá. Eu esqueci o nome do burro. Então, que foi uma coisa que eram estudantes que começaram a fazer, tipo, acho que era pra fazer companhia pro... Eu nunca assisti o Sr. Puff, porque acho que era pra fazer companhia pro burrinho que era triste. Aí virou uma coisa que hoje em dia é um festival do burrinho, sabe? Centenas de pessoas e tal. E começou na universidade. Então tem muitas histórias desse tipo, assim, sabe? E realmente o ambiente ali universitário, ele é muito protegido, é muito doido, porque em 5 anos em Austin, cara, eu não conheci um trampista. Como é que eu tô no Texas, eu não conheço um cara que é um apoiador do Trump, sabe? É porque na universidade, e em Austin particularmente, acho que você acaba ficando num ambiente muito mais progressista, né? É uma bolha mesmo, né? É uma bolha. Agora, me conta sobre o seu trabalho de doutorado. Esse eu quero saber em detalhes, como é que foi. Assim. Pô, você teve a chance, então, de estudar Agenda 7 com o pai da Agenda 7. Né? Como é que foi o trabalho de doutorado na sua temporada no Texas, em Austin? Pois é, conversa muito o doutorado com essa questão do métodos mistos que eu trouxe muito do Altair, que eu aprendi com ele, né, de você dialogar várias vertentes. Porque, como eu disse, eu vim muito quantitativo. Só que o Macomb estava aposentado, né, ele era professor emérito. Quando eu vim para cá, ele já era professor emérito. Tá. Então, eu precisava de um outro professor para ser meu co-orientador. Certo. Então, eu precisava necessariamente ter 2 orientadores. Uhum. Quando eu estava fazendo o doutorado no primeiro verão que eu tive, o verão era sempre muito desesperador, porque aqui a gente trabalha por um regime de 9 meses de trabalho, né? Inclusive, meu contrato aqui na Universidade da Dakota do Norte é de 9 meses, e lá no meu doutorado era a mesma coisa. Você trabalha 9 meses, e aí você tem o verão de junho a agosto para se virar. Então, eu não tinha bolsa, não tinha dinheiro, ali eu precisava fazer alguma coisa durante o verão. Certo. Nesse processo de que eu precisava de um outro orientador e precisava também trabalhar no verão, um professor chamado Samuel Woolley, que é um grande professor também, já foi dar depoimento no Congresso Nacional, é um cara muito grande na área, na desinformação, na propaganda computacional, que eles falam aqui, né, na propaganda no sentido ideológico, né, de propaganda política e tal. Uhum. Ele estava dando aula também na Universidade do Texas e ele tinha um laboratório que estudava desinformação. Quando eu escrevi a minha carta para ser aceita no doutorado, falava qual que é o teu interesse de pesquisa? Estava acontecendo, foi em 2019 que eu entrei no doutorado, tinha acabado de ser Bolsonaro, né? Então tinha aquela coisa da fake news muito forte. Falei, cara, eu quero estudar isso, quero estudar, nem sabia que desinformação era uma palavra, eu sabia conhecer a palavra fake news. Falei, quero estudar fake news. Então, na minha carta estava isso. Então eu tinha esse interesse da Agenda 7, mas também tinha um interesse em desinformação. Mais uma vez, muitos interesses acontecendo ao mesmo tempo. Aí, deve ser o TDAH isso aí. Mas são 2 temas bastante relacionados. Verdade, né? 100%, total. Então vamos dar um tempo pro TDAH. Aí, o Sam Woolley, ele é muito focado em desinformação. Aí eu bati na porta dele e falei, professor, de repente a gente podia trabalhar junto e tal. Mais uma vez sem esperança de que ele fosse aceitar, porque ele era muito concorrido e tal. Mas aí ele topou. E aí ele virou meu co-orientador. Eu trabalhei no laboratório dele muito tempo e tal. Então eu estava estudando essas 2 coisas. Esse laboratório foi ele que fundou na universidade? Foi ele que fundou. Chamava Propaganda, porque agora ele está na Universidade de Pittsburgh. Mas Sim. chamava Propaganda Lab, né, Laboratório da Propaganda, que era até uma piada, parecia que a gente tinha um laboratório para fazer propaganda, né? Para fazer desinformação ao invés de estudar desinformação.
E aí eu trabalhei todo o tempo que eu estava lá na Universidade do Texas, desde 2020, desde a pandemia. O verão que eu comecei foi o verão da pandemia. Desde então, eu vim trabalhando com ele. Então eu tive sempre esses dois orientadores. Durante um bom tempo, o Malcolm, como a gente falou, morreu em 2024, muito tempo do meu período de doutorado, o Malcolm estava hospitalizado. Ele ficou meio com indas e vindas de hospital e tal. Então eu acabei trabalhando muito próximo do Sam Lully, que foi meu outro orientador. Então, o resultado da tese de doutorado é justamente uma junção dessas duas coisas, porque é uma tese de métodos mistos. Então, a parte quantitativa é muito focada em agenda setting e a parte qualitativa é muito focada numa análise mais subjetiva sobre a desinformação. Me dá exemplos concretos. O que eu queria entender, o que foi minha grande motivação para escrever que o meu interesse no doutorado era estudar fake news, era entender como que pessoas que cresceram comigo, meus amigos, e isso é um fenômeno muito comum, estavam acreditando em tanta fake news. Então, como é que pessoas que a gente teve o mesmo background, mesma educação, mesmo tudo, por que essas pessoas estão acreditando nessas coisas? Não é possível, coisas que são claramente, evidentemente mentira. Uhum. E eu queria entender por que isso aconteceu. Então, quando eu comecei a ideia da tese, eu estava indo muito mais para um lado da psicologia, para entender coisas do tipo raciocínio motivado, fui entender coisas tipo raciocínio motivado, né, que as pessoas acreditam muito em coisas que vão justificar as próprias crenças que elas já têm, em questão de viés de confirmação, né, a gente tende a acreditar em coisas que confirmam, né, todas essas coisas e tal. Exposição seletiva, né, a gente tende a se expor a conteúdos que confirmem também o que a gente tem. Fui estudando tudo muito por esse lado. Aí eu falei, cara, esse lado da psicologia eu acho muito interessante, mas meio que agora eu já entendi, já tenho um pouco mais de resposta para aquilo que eu queria, sabe? Tipo, por que as pessoas estavam acreditando? Aí eu queria mudar e entender o quanto será que essa desinformação está de fato impactando o comportamento político das pessoas? Porque essa é uma resposta que a gente não tem muito clara ainda. Os estudos de desinformação, principalmente aqui nos Estados Unidos, eles começaram a bombar muito depois de 2016, que foi a primeira eleição do Trump, né? E ninguém conseguiu mostrar ali claramente, essa falta de resposta, ela também está na literatura, tipo, ninguém conseguiu falar, foi por causa de fake news que o Trump foi eleito. Tal como no Brasil, foi por causa do kit gay que o Bolsonaro foi eleito. Por causa dessa fake news que o Bolsonaro foi eleito. É muito difícil, como qualquer coisa em ciências sociais, você isolar, né? Sim, isso aqui. Sim. Talvez tenha, assim, setores que ficaram mais sensibilizados por causa de uma fake news ou não. Determinar uma causalidade mesmo, assim, né? Exatamente. Então eu queria, e como essa resposta não estava dada, eu queria entender um pouco mais, tipo, o quanto será que isso está impactando de fato as pessoas, né? E aí eu te contei que tudo começou com os meus amigos, né? Lá do interior, lá de Olímpia. E aí foi tipo, né, as coisas dão uma volta e voltam pro mesmo lugar. Falei, cara, como é que eu consigo encontrar a resposta daquilo que era a minha pergunta? Eu vou voltar pra pergunta, né? Vou voltar pra lá. Aí o que eu fiz? Eu fui pra Olímpia, eu fui pro Brasil e comecei a fazer um monte de entrevista com as pessoas lá. Olímpia, pra quem não sabe, tipo, tá no interior de São Paulo, que majoritariamente votou pro Bolsonaro, né? Inclusive, vários financiadores da tentativa de golpe lá estavam também naquela região, né? Então é uma região muito bolsonarista. Aí eu fui conversar com as pessoas e de coração aberto, sabe? Sem agenda, sem pauta, né? Tipo, sem falar, quero tentar provar, quero debater. Não, quero botar o microfone e fazer o que você tá fazendo. Quero botar o microfone nas pessoas e falar, me conta sobre as suas opiniões políticas, me conta onde que você consegue informações, para tentar entender um pouco mais sobre isso, sabe? Tipo, qual que era o efeito, para eu mesmo tentar pegar todas as entrevistas e tentar entender se aquilo tinha impacto ou não. E aí, para fazer isso, por sinal, a gente usou Grounded Theory, que foi uma coisa que o Lelebo também comentou no episódio, que é basicamente você... o Lelebo explicou tão bem, né? Que é tipo você... É um diálogo entre o método qualitativo e o quantitativo. Porque você está fazendo uma série de entrevistas qualitativas, mas com isso você tenta criar tendências, né? Tenta criar temas majoritários, assim, para você tentar, daí, gerar uma teoria, né? Que seja aí grounded, né? Que seja alicerçada nos dados que você coletou. Então... O trabalho de doutorado, a parte qualitativa foi essa, de um monte de entrevistas, e que foi um processo pessoalmente, que eu estou agora pensando em como transformar a tese num livro. Eu quero contar muito assim, porque foi pessoalmente um processo muito interessante de ver como essas pessoas não são más pessoas. Eu imagino que deve ter sido um processo muito forte, inclusive, assim. Um exercício de alteridade mesmo, né?
Exatamente, exatamente. Até porque as pessoas estavam me emprestando tempo delas. Então já começa numa premissa do tipo assim, a maioria não, assim, alguns deles ali eu conhecia, as pessoas sabiam que eu era de esquerda. Mas mesmo assim, estavam me dando o tempo delas para fazer um trabalho que provavelmente seria crítico daquilo que elas acreditam. Porque para quem me conhecia, né, sabia. Tanto que algumas pessoas não quiseram me dar entrevista justamente por causa disso. Mas foi um processo pessoalmente muito interessante para ver que não são más pessoas, porque a gente tende muito com a coisa da polarização, muito a demonizar, né? Claro. Tipo, puta, esse cara acredita em fake news, esse cara é de direita, não sei o que, é uma pessoa do mal. Mas não, cara, tipo, as pessoas querem o bem das outras pessoas, as pessoas querem o bem pro seu país, né? Mas é baseado em coisas, em crenças diferentes umas das outras. Então foi pessoalmente muito elucidativo, assim, me deu muita epifania, assim, de pensar, cara, a gente precisa ter um olhar um pouco mais tolerante e aberto ao diverso, né? Ou ao oposto. Mas, enfim, aí, desse trabalho, só para já dar a conclusão ali dessa parte qualitativa, depois de fazer essa análise de ground theory, de criar vários temas e tal, e tentar elencar tudo, o que eu propus no doutorado foi uma ideia de extremismo indireto. Que o que eu via que essas pessoas estavam fazendo era que, embora elas não necessariamente apoiassem uma ditadura, não necessariamente apoiassem causas extremistas, elas indiretamente apoiam isso. Isso foi uma parte bem qualitativa, foi a parte qualitativa da dissertação. Aí a parte quantitativa foi meio que um agenda 7 ao contrário. Ao invés de ver a mídia e aí ver como é que ela impacta as pessoas, eu tinha visto como é que as pessoas estavam impactadas. Aí eu falei, pô, e agora deixa eu ver então como é que a mídia estava trabalhando esses temas. A mídia que eles disseram que estavam seguindo, né? Então aí eu analisei, aí foi uma parte computacional, né? Usei o R, foi uma análise muito mais quantitativa, assim, né? Nada a ver com o ground theory que eu fiz na parte qualitativa, que aí foi uma coisa de pegar o que a gente chamou o que a imprensa brasileira chama de gabinete do ódio, né? De toda aquela rede de bolsonarista que espalha fake news, e entender como é que eles estavam tratando os temas que a gente discutiu nas entrevistas. O que te confesso que, até por isso que eu não vou publicar a dissertação tal como um livro, mas eu quero incorporar outros elementos, que eu acho que essa parte quantitativa é um pouco chovendo molhado, assim, porque, tipo, a gente imaginava que, vamos supor, que as pessoas estão falando que a eleição do Lula mais recente foi fraudada. Aí a mídia bolsonarista estava falando que a eleição foi fraudada. Você entende o que eu quero dizer? É um pouco chovendo molhado, assim. O que eu acho que é uma fragilidade, às vezes, de trabalhos quantitativos, que a gente pega números para mostrar coisas que elas são meio evidentes, são meio auto-evidentes. Que o senso comum já concluiu, assim, né? Exatamente. Mas, de fato, você encontrou uma relação direta entre o discurso e a mensagem e as narrativas das mídias que essas pessoas consumiam e a opinião dessas pessoas. Completamente. 100%. Foi 100%. Formada mesmo por essas mídias que foram criadas para conversar com essas pessoas. Assim. Exatamente. Então, o trabalho tem muito de agenda setting, mas na premissa teórica e não para comprovar. Até porque, como eu disse, tem centenas de estudos que mostram que a mídia é capaz de pautar a opinião pública. Claro. Então eu falei, não tem muito sentido. Eu vou partir do pressuposto de que essa premissa é verdadeira, e aí vamos estudar, então, como que as pessoas estão discutindo esses assuntos, e aí depois, então vamos analisar agora como é que essa mídia extremista estava trabalhando esses assuntos. Então foi muito mais uma análise de conteúdo, embora usando métodos computacionais e tal, foi uma análise de conteúdo que é uma parte importante dos estudos de agenda setting também, né? E morando nos Estados Unidos, João, você diria que a dinâmica da extrema-direita americana, né, ou estadunidense, ela é muito parecida com a da extrema-direita brasileira? Quer dizer, você tem mídias que conversam com apoiadores de Trump e que formam a opinião dessas pessoas e que muitas delas não fazem parte da grande mídia tradicional? Assim? Com certeza, né? Aqui eles têm uma tradição grande de estudar a teoria da conspiração, né? Já faz tempo, rumores, né? A gente estuda bastante essa coisa de fake news depois de Bolsonaro e Trump, mas rumores sempre estiveram por aí, né? Então a diferença é que com mídias sociais se amplifica e, né, facilita muito mais a distribuição. Mas eles estudam isso aqui há muito tempo e é assustador, assim, né? Tipo,
Não sei, às vezes eu acho que aqui é até pior, né? A coisa da vacinação, por exemplo, né? Que agora, é claro que depois de Bolsonaro vai ficando pior no Brasil também, mas aqui sempre muito ruim, né? Sempre esses grupos anti-vax e tal. Aí foi pior que no Brasil, é. Uhum. Então, é uma coisa terrível, assim. Então eu acho que com certeza essas dinâmicas se reproduzem. Entretanto, uma coisa que eu penso também que são parecidas as coisas tanto no Brasil e aqui é essa questão que eu ainda não consegui responder sobre o impacto da desinformação de fato, assim, né? Tipo... O impacto, você diz, político, né? O impacto na escolha numa eleição, por exemplo, assim. Exatamente. A disciplina que eu tomei durante o doutorado que eu mais gostei chamava Opinião Pública e Comportamento Político. E a gente, com um professor maravilhoso do Departamento de Ciência Política, lá da Universidade de Austin, e ele, cara, eram 10 artigos por aula, eu nunca li tanto, assim, nunca vi uma disciplina que tinha tanto artigo. E a gente lia muito, assim, e a escolha de voto, de novo, tal como qualquer coisa em ciências sociais ou humanas, é difícil você isolar a causalidade, né? Existe uma vertente que diz que as pessoas votam por causa da economia. Tem um paper famosíssimo que chama, acho que é It's the Economy, Stupid, uma coisa assim, né? Que tem até um palavrãozinho assim, no título, que é basicamente o ponto cara, se a economia tá bem, o incumbent, né, o cara que tá ali, ele vai ser eleito de novo, se a economia tá mal, vai trocar. Isso é uma vertente. Tem uma outra vertente que fala que é por identidade social, identidade de grupo. E eu gosto muito dessa explicação. Que a gente vota não por ideologia, a gente vota por pessoas que são parecidas com a gente. O cara que votou no Bolsonaro olha pro Bolsonaro e fala, cara, ele é mais eu do que o Lula, entende? Ele é mais meu grupo. Eu acho que isso bate comigo, sabe? Quando eu penso, eu acho que eu me via como uma pessoa de esquerda quando era moleque, quando eu tinha 14 anos, antes de saber o que era esquerda, sabe? Era mais minha turma. Então eu gosto dessa explicação. Mas essas explicações não são excludentes, né? Elas são justificativas diferentes que papers diferentes encontraram. Tem outros que falam que é por rede social, né? Que é uma coisa que vai impactando, como a gente estava falando antes, da obesidade, essas coisas assim, que vai se espalhando por rede social. E de fato, por exemplo, uma coisa que eu lembro da gente estudar, que essa já é mais unânime, é que interesse político, você gostar de político ou não, é muito definido pelos teus pais. Se os teus pais gostam de política, você tende a gostar de política. Uhum. Então, um campo de estudo diferente assim, mas que uma coisa que me lembra que é parecida com essa coisa de ficar passando por rede social. Então, existem explicações diferentes, mas existe um estudo muito famoso dos anos 60, que acho que chama The American Voter, que eles estavam tentando explicar por que o americano votava em quem votava. E aí, isso é um estudo dos anos 60. E aí, quando perguntava para as pessoas sobre conhecimento político, tipo, o que é a esquerda? Aí a pessoa falava, esquerda é isso aqui. Aí falava, e o que você acredita? O cara acreditava em coisa de direita. Aí falava, o que é direita? Direita é isso daqui. E o que você acredita? O cara acreditava em coisas de esquerda. Então, o conhecimento político era muito baixo da população americana, sabe? O cara, ele mal sabia coisas básicas, tipo quem que era o governador do estado dele, e não sabia o que era esquerda e direita. Então o conhecimento político era muito baixo. E esse estudo foi reproduzido muito, encontrando também assim, coerência nos resultados, tipo, com resultados que se repetem, de que as pessoas elas podem votar por vários motivos, mas conhecimento político aparentemente não é um deles. O cara não vai votar na esquerda porque ele quer que o Estado intervina mais na economia, saca? Isso, contraintuitivamente, não parece ser o que motiva as pessoas. Se isso não é o que motiva as pessoas, me faz crer que eu não tenho certeza se desinformação está atuando tanto, porque as pessoas não estão votando por informação, também não sei se elas estão votando por desinformação. Uhum. Você me entende? Entendo total. Gosto bastante dessa sua provocação, assim, né? É como se fosse um liquidificador dentro do eleitor, e no final das contas ele volta com o estômago. Exatamente. Gut, né? Falando em inglês, assim, né? Exatamente. É claro que assim, nos Estados Unidos você tem um canal de TV, né, que é declaradamente de direita, né? Se bem que aqui no Brasil, né, vamos falar assim, a Jovem Pan talvez seja a Fox a Fox dos Estados Unidos, né? Mas de fato a gente morava num país em que a Globo, né, era a formadora de opinião,
né? Era a grande formadora de opinião, né? E hoje a gente tem uma realidade onde isso já não é mais tão assim, né? Tão verdade assim, né? No que diz respeito ao predomínio da Globo enquanto formadora de opinião, né? Você tem, sei lá, você tem desde o influencer com 50 milhões de seguidores, né? O Neymar, né? Enfim, né? Os algoritmos, né? E você tem também, sim, Brasil Paralelo, financiado por né, apoiadores da extrema-direita, né? Veículos que não existiam, né? Não existiam e que hoje estão aí e causam essa desinformação, mas também tendo a ter essas dúvidas do quanto eu acho que a desinformação ela afeta talvez mais a discussão da opinião pública do que o voto em si. Total. Talvez isso, talvez influencie talvez a conversa das pessoas, né? A conversa que rola no ônibus, né? Porque é isso que você falou, a mamadeira de piroca, né? Ela virou assunto na boca das pessoas. Agora, dizer que a mamadeira de piroca fez, né, influenciou mais ou menos votos diretamente, também tem minhas dúvidas. Sabe? Também tem minhas dúvidas. Total, acho que você tem muito razão, faz muito sentido o lance de influenciar a discussão, e acho que relacionado a isso, influencia também a polarização, né? Isso também é um resultado que eu vejo com mais substância, assim, do que o efeito de desinformação no comportamento político, mas a questão da desinformação afetar a polarização, né? Eu acho que um caso como uma maneira de piroca, essas coisas, podem talvez não mudar o voto, mas fazem a pessoa odiar mais o outro, sabe? Do tipo, putz, além de não sei o que eu acredito que o PT, né, a culpa é do PT e não sei o que, além disso eles ainda querem fazer uma maneira de piroca, sabe? Então odeia mais ainda. Fortalece o tal do viés de confirmação, fortalece, né, enfim. Agora é difícil, de fato, isolar isso, né, e identificar o quanto isso interfere no voto ou não, né? E o voto ainda é secreto, para piorar, né? Então... Exato. E uma coisa relacionada com isso que eu acho muito fascinante, que eu sempre penso, é que os estudos de polarização não é meu grande tema, assim, né? Mas a gente lê bastante por causa de desinformação, é que, pelo menos nos Estados Unidos, o que eles mostram é que a polarização ideológica ao longo do tempo não tem aumentado. Tipo, as pessoas de esquerda não estão mais de esquerda, ou no caso os democratas... Bom, democrata e republicano não é necessariamente esquerda e direita, né? Mas vamos colocar nos termos americanos. O democrata não está mais democrata e o republicano está mais republicano. As diferenças de ideias, assim, tipo, o que você acredita, né, se o Estado deve intervir ou não, pautas progressistas e tal, essas ideias, elas se mantêm um pouco mais estáveis. Porém, a polarização afetiva, o quanto que a pessoa odeia o outro lado, isso tem aumentado muito ao longo do tempo. O que corrobora também esse lance da desinformação, e o que eu acho muito grave, né, muito doido isso, porque as pessoas... E isso foi mais ou menos uma sensação que eu tive com o doutorado também, entrevistando as pessoas que eram bolsonaristas. Do tipo assim, as nossas metas, os nossos objetivos, o que a gente sonha, eles não são tão diferentes. Óbvio. Mas a gente está cada vez se odiando mais. Mesmo que as nossas ideias não sejam tão distantes. Saca? Eu acho isso muito doido, assim. Sim. Tava conversando com amigos meus, inclusive, né, sobre quais seriam as melhores estratégias para conversar, para voltar a conversar. Voltar a conversar com pessoas que pensam diferente da gente, política e ideologicamente. Enfim, não chegamos a conclusão nenhuma, mas uma coisa que eu acho que, né, que já li bastante e que a gente também acabou chegando obviamente, essa conclusão óbvia, né, é o ponto de partida ser o que a gente tem em comum e não o que a gente tem de diferente, né? Porque, como você falou, a gente tem muita coisa em comum. Né, pessoas de esquerda, de direita, né, de centro, né, quando você tira essa etiqueta, né, e pergunta o que são coisas importantes, assim, né, aí a gente vai ver muita coisa em comum, né, muita coisa em comum, né. Voltando até ao tema do momento, né, que a denúncia que o Felcas fez sobre adultização de crianças, né, pedofilia, acho que tá aí uma coisa que direita, esquerda e centro pensam igual, pedofilia é uma merda, sabe assim? E talvez, né, o início da conversa tenha que ser por aí, né?
O que me fez, me deu vontade de te perguntar sobre o seu livro, né? Você, né, eu acho que com razão, quer transformar o seu trabalho de doutorado num livro, mas você mesmo estava falando que provavelmente vai ser uma abordagem diferente da que a sua própria tese, né, seguiu, né, ou pelo menos não vai ser tão descritivo, né, da forma como você trabalhou, assim. O que você consegue adiantar sobre o que você tem pensado sobre o livro, baseado no seu doutorado? Pô, que honra essa pergunta, Kenneth. Ele ainda está em estado embrionário, eu estou pensando nisso. Mas o que eu pensei em contar, porque, e até para explicar para quem não está muito familiarizado, a tradição, né, a tradição não diria, mas é muito comum você fazer uma dissertação, que aqui chama dissertação, né, a tese de doutorado, e transformá-la num livro. Só que eu não sou muito, como eu estava falando, muito feliz com o resultado completo do livro. Eu gosto mais da parte qualitativa, que eu acho que me trouxe mais insights do que a parte quantitativa. Falei, cara, então não vou transformar isso aqui num livro como no geral. O que mais que eu posso trazer? Eu tinha pensado, meu pai, na verdade, me deu uma ideia uma vez, ele falou, quando eu fui contando as coisas do McCombs, ele falou, cara, por que você não escreve um livro sobre essa experiência com o McCombs? E aí eu não sei se daria material suficiente para escrever um livro inteiro. Mas eu falei, eu quero com certeza contar, assim, muita coisa sobre o McCombs, assim, porque ele... eu fui entendendo, assim, né, o Agenda 7 eu acho que é a pesquisa mais citada, assim, da comunicação. Ele tem... Agora esqueci, mas são dezenas de milhares de citações do paper inicial, que quando eu fui comparando no Google Scholar, eu via, tipo, pesquisador, sabe, tipo Freud, sabe, tinha esse tanto de citação. E aí eu falei, cara... Como que isso, né, foi tão bem sucedido? O McCombs, ele tinha uma coisa que ele era muito empreendedor e desapegado. No Brasil, a gente... Aliás, o Lelebo, tô falando tanto do Lelebo, tô com saudade dele. O Lelebo, no episódio dele, ele falava como é que no Brasil a gente fica segurando esse conhecimento, né? Eu tenho meus dados e não sei o quê. E o McCombs, todos não, mas os principais desdobramentos da teoria da Agenda 7 foram ideias dele. Mas ele dava de presente para outros pesquisadores. Ele pensava numa coisa, tipo necessidade de orientação, que é um aspecto da Agenda 7, ele deu para o professor David Weaver, falou que agora está de Indiana. Falou, David, por que você não pesquisa isso aqui? Ele ia lá e pesquisava. O McCombs era coautor de alguns trabalhos ou não, mas isso foi frutificando, sabe? Foi florescendo em outros. E são muitos aspectos. Falei, cara, que pesquisador brilhante de fazer isso. Você entende? Ele criou uma teoria que, claro que tem os méritos próprios da teoria, mas ele também foi muito inteligente na maneira de ser desapegado, no sentido de falar, cara, deixa esse negócio ter sua vida própria, sim, sabe? Sim. Então tem várias coisas desse tipo, assim, que o McCombs tinha, que eu acho brilhantes e que eu gostaria de contar. Então eu queria contar sobre essa experiência de ter estudado com ele, o próprio doutorado nos Estados Unidos, essas coisas que a gente estava falando sobre se ver como não branco, sobre se ver como, do nada, se ver como um grupo minoritário, as diferenças culturais que são imensas, sabe? Tipo, como é que você fica jogando uma cultura contra a outra e aquela coisa, né, de você sair da ilha para ver a ilha. É muito doido, assim, né, como você se enxerga, assim, eu aprendi isso com um pesquisador chamado Daniel... Caralho, Daniel, esqueci o sobrenome dele agora, mas Daniel, que é jornalista também, que ele me falou, cara, quando você sai do Brasil, você vê o tanto que você é brasileiro. E você vê também como, assim, particularmente, eu penso que tudo no Brasil é melhor, tá ligado? Tirando a desigualdade de renda, culturalmente, comida, tudo melhor. Relações humanas, sabe? Sim, sim. O Brasil... Vou voltar ao Brasil. Então, contar sobre essas experiências, sabe? Essa vivência durante o doutorado é uma coisa que eu penso muito e tal. Então eu tô pensando em juntar essas coisas todas, assim. E também falar sobre extremismo indireto, porque eu acho que, primeiro, é perigoso, então acho que é uma coisa pra gente contar. Caso pessoas que não se vejam como extremistas apoiando causas indiretamente apoiando causas extremistas, eu acho que é uma coisa importante para contar, mas também contar sobre esse lance da tolerância, assim, sabe? De como que esse processo do doutorado foi elucidativo nesse sentido também. E talvez, sei lá, com esse livro conseguir ajudar um pouco nessa coisa do diálogo, sabe? Da gente conseguir ser um pouco mais tolerante e dialogar um pouco mais, pra gente conseguir andar um pouco mais pra frente. Então... são mais ou menos essas ideias que são embrionárias, ainda estou aqui. Essas conversas todas que você teve com bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro, né, no interior de São Paulo, te deram alguma pista de como voltar a dialogar com eles?
Eu acho que o que a gente falou agora há pouco, que você falou que você não encontrou essa solução, né, conversando com seus amigos sobre o que a gente tem em comum, eu acho que esse é um ponto muito importante, mas eu acho que onde eu consigo ter maiores conversas e a gente ficar menos na defensiva, o pessoal fica menos na defensiva e consegue estar um pouco mais vulnerável para ter uma conversa de verdade, eu acho que e eu tive esse insight com um vídeo que eu vi na internet. Já viu aqueles vídeos que eles botam um cara de direita e um cara de esquerda para conversar? Sim, sim. E que ao contrário desses outros vídeos que estão viralizando agora, que eles botam 10 conservadores para falar com um liberal, que eu também acho que tem, sabe, entendo seu mérito, mas assim, parece muito mais combativo do que o primeiro exemplo, que eu gosto muito mais. Parece. Então já teve de eu perguntar, não no contexto da mesma entrevista de doutorado, porque aí eu tava como entrevistador, minha boca fechada, só quero ouvir outra pessoa falar. Mas conversando com os meus amigos, eu gosto muito de perguntar assim, cara, pra quem é bolsonarista, fala uma coisa que você acha boa do PT. Todo mundo tem uma coisa boa pra falar. Pergunta pra um petista, fala uma coisa que a direita fez que é boa. Todo mundo tem uma coisa pra falar. A minha do Bolsonaro foi quando teve a guerra da Ucrânia e ele deixou trazerem os cachorros de volta. Lembra que tinha os pets? Uhum. Que tinha aquela coisa, deixa eu trazer os brasileiros com os pets. É uma coisa que eu consigo falar que eu lembro que o Bolsonaro fez bom no governo dele. Uhum. Então, todo mundo tem. Eu acho que a partir do momento que você coloca isso na pauta, meio que desarma um pouco mais, as pessoas conversam um pouco melhor, sabe? Uhum. Mas isso eu tô te falando que é um insight um pouco mais anedótico, como a gente diz, né? Menos Sim. baseado em pesquisa e mais na vida, assim, né? Mas vamos ver, talvez nesse processo de escrever o livro, assim, a tua provocação era uma boa pra eu pensar assim, um pouco mais, né? Se isso é uma coisa que eu gostaria de propor, né? Quais são algumas dessas soluções possíveis? Sim. João, antes da gente encerrar, porque já estamos chegando aqui no limite do nosso tempo, eu queria que você contasse como é que tem sido sua vida desde o final do doutorado e o que é que você planeja a partir de agora aí. O que eu tenho feito, então? Eu comecei a dar aula de jornalismo aqui na Dakota do Norte e o que está abrindo uma outra, um outro caminho de pesquisa que talvez tenha a ver com essas soluções que a gente estava pensando, que é que eles têm o que eles chamam de noticiário, deserto de noticiário, né? As redações estão fechando. Sim. Uhum. E então as pessoas têm muito pouco acesso a notícias locais, por exemplo, né? Aqui é muito rural, então o que está acontecendo, né? Nas áreas aqui e tal, então ficam sem notícias sobre essas coisas. Então, isso é um outro campo de pesquisa que eu estou abrindo aqui um pouco agora, que eu acho que conversa com a desinformação também, que é, então como é que a gente vai fazer para informar essas pessoas, né? Como é que tem sido as soluções locais, né, para esses desertos de jornalismo aí? Né? Também é um tema que amigos meus jornalistas estão pesquisando e né, tentando quebrar a cabeça. Né? Não que notícias regionais não tenham sido sempre um problema, assim, né? Eu não sei como é que é a realidade nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, notícias regionais sempre se misturaram muito com o problema da não regulamentação das mídias, né? Então você tinha... o que você tem são grupos poderosíssimos, né? Mas na maioria das vezes ligados a empresários regionais que são donos também dos jornais locais, e isso acaba fazendo com que a imprensa local seja meio parcial, né? Ou seja, bastante parcial, assim, né? Como é que aí tem se resolvido esse deserto, mas ao mesmo tempo sem cair nas mãos de grandes poderosos regionais? A primeira resposta assim, que eu tenho, porque eu não tenho uma resposta ainda muito baseada na própria pesquisa, que ela está muito incipiente ainda, e eu mesmo estou ficando mais familiarizado com essa literatura agora, mas o que eu vejo que está acontecendo muito é um investimento em educação. Eu estar aqui agora faz parte desse processo. Na Universidade da Dakota do Norte, eles tinham um programa de jornalismo já há muitas e muitas décadas, aí esse programa foi encerrado, quando estava no declínio das redações e tal, do jornalismo. E aí agora existe uma vontade política no nível da universidade, tipo, desde a reitoria da universidade, até com vários legisladores locais e tal, para voltar ao jornalismo. Então eu fui contratado porque eles relançaram o programa de jornalismo aqui, e eles estão muito preocupados em duas coisas: engajar a audiência no noticiário e treinar jornalistas para trabalhar aqui, aqui na região. Então investir em educação é um primeiro passo. O jornalismo é um curso desejado aí? Como é que está sendo? Como é que está a fama dele aí?
Curiosamente, ele foi relançado, eu tô aqui há um ano, ele foi relançado há um ano, a gente tem vários alunos que estão se matriculando para serem jornalistas. Legal. Tem muitos que vêm tomar minha disciplina porque eles são, sei lá, de propaganda, de outras áreas e querem ter e tem até gente, o programa de aviação aqui é muito forte, então tem gente que vem da aviação e tal. Tem gente que é só curiosa. Mas tem muita gente que tá, de fato, interessada em jornalismo e é muito inspirador falar com essa molecada porque eles vêm com sangue no zóio do tipo, cara, não, eu quero ser jornalista investigativo, sabe? Quero ir lá pra Bismarck, que é uma região daqui, uma cidade aqui própria. Então tem uma galera com muita vontade de fazer acontecer, assim, o que eu acho muito interessante. Uma coisa que quem me contou foi uma pessoa que trabalhava no administrativo lá da IT Austin, ela me contou que depois do Trump, teve uma coisa que eles chamam de efeito Trump, que é muito interesse em jornalismo, porque ele estava falando tão mal do jornalismo, né? Essa coisa de chamar a imprensa de fake news, não sei o quê. Aí teve um efeito ricochete, do tipo, não, cara, então agora a gente quer estudar jornalismo para fazer jornalismo para contra-atacar esses ataques, né? Sim. Então eu acho que isso acontece também, sabe? Tá. De novo anedótico, né? Mas então eu vejo acho que esses investimentos, assim. Mas então você tem uma missão grande aí pela frente, na universidade. Com certeza, assim, isso, mas esse é um lado, esse lado do jornalismo, e assim, acho que esse que é o grande take, é o grande insight que eu tô tirando dessa conversa, que é essa coisa dos interesses plurais. Porque então tem esse interesse que realmente eu acho que conversa com a minha pesquisa, mas por um outro lado, eu continuo focado em Brasil, continuo pesquisando desinformação, tenho vários artigos que estão aí na gaveta que eu tô distribuindo agora, que eu quero publicar ainda baseado em coleta de dados, um monte de coisa que eu fiz com o WhatsApp bolsonarista, com o Telegram bolsonarista. Tem um monte de coisa ali que eu ainda quero publicar e quero continuar estudando muito no lance de Brasil. Uma coisa que eu estou agora muito interessado, que eu estou trabalhando com uma colega pesquisadora que chama Rayana, que é sobre memória da ditadura militar, por exemplo. Né? Como é que as pessoas estão pensando sobre a ditadura militar depois de tantos ataques bolsonaristas em relação ao que foi esse período da história brasileira. Né? Então, o meu grande plano de longo prazo é aprender a conseguir essas grants, né, essas granas de pesquisa, para poder investir de volta no Brasil. Eu quero muito fazer surveys no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente não tem tanta tradição de fazer igual tem aqui, com tanta periodicidade, sabe? Para ficar acompanhando as diferenças, oscilações de opinião pública. Claro que a gente tem grandes institutos de pesquisa no Brasil, mas eles são caros para burro, né? Você não tem tanto diálogo com a pesquisa acadêmica. Então, esse que é o meu plano de longo prazo. Assim, em algum momento eu quero criar um capital profissional maior aqui, né? Como professor, estou aprendendo a dar aula, estou há um ano dando aula aqui, né? Então quero aprender bastante sobre isso, aprender essa coisa de conseguir investimento para pesquisa e conseguir reverter isso para o Brasil e em algum momento voltar e dar aula no Brasil também, né? Então esse é o plano de longo prazo. Ah, sensacional. Tomara que seus planos vinguem, entendeu? No ritmo que você quiser. Se você puder controlar o ritmo, então melhor ainda. Ô, João, foi um grande prazer conversar com você mesmo. Tá? Obrigado por ter aberto sua agenda aí para a gente ter esse papo. Se você quiser deixar aí, onde que você prefere que as pessoas te procurem caso queiram conhecer mais do seu trabalho, trocar mais ideia com você sobre os temas que você estuda? Pô, acho que por e-mail, né? Primeiro, grande prazer enorme de novo. Nossa, honradíssimo de ter participado. E com esse lance de pesquisar Brasil, né? De repente eu consigo estar nesse mesmo campo que vocês estão de incentivar a pesquisa brasileira, né? A ciência brasileira, que eu acho tão necessário, tão foda, cara. Eu acho um negócio tão idealista, tão maravilhoso o que vocês fazem, né? Então, de repente, a ideia é contribuir com isso. Mas acessar, então, acho que por e-mail, né? Assuntos profissionais, joão.cenozawa@un.edu. Me falar por e-mail, assim, fico super animado de conversar sobre esses assuntos que a gente falou, sobre desinformação, sobre a Agenda 7. Pesquisadores que queiram vir aqui para os Estados Unidos também, né? Fazer doutorado, né? Tipo, falar sobre a experiência. Eu converso muito com gente que quer estudar aqui e tal, para falar sobre a minha experiência. Seria um prazer. Converso muito sobre música também, né? Trabalhei com jornalismo musical há muito tempo, então se também quiser falar sobre música, tamo aí. É isso daí então, João. Muito obrigado, viu? E Naru rodou, ilustríssimo ouvinte!
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.